Olá a todos, estamos retomando o processo de avaliação dos resumos do terceiro simpósio de neuromodulação não invasiva. Nesse momento nós vamos participar da banca da autora Alexia, e ela vai apresentar o trabalho intitulado Correlação entre Estabilidade Cortical e Rigidez em Indivíduos com Doença de Parkinson. Boa noite a todos, meu nome é Alexia Perrucci e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Correlação entre Estabilidade Córtico-Espinal e Rigidez em Indivíduos com Doença de Parkinson, orientado pela professora Kátia Monte Silva. A doença de Parkinson é uma afecção lenta, crônica e degenerativa decorrente da diminuição da eficácia sináptica dopaminérgica na via nigroestriatal. Isso vai causar algumas desordens do movimento, dentre elas a rigidez, causando limitações das atividades de vida diária e redução da qualidade de vida dos indivíduos. Além das alterações clínicas, a ADP também vai comprometer a atividade eletrofisiológica dos núcleos da base e do córtex cerebral, causando mudanças na estabilidade córtico-espinal do córtex motor primário. Isso pode ser avaliado através da estimulação magnética transcraniana por pulso único. Mesmo apresentando alterações clínicas e eletrofisiológicas, a relação entre rigidez e estabilidade córtico-espinal ainda é pouco elucidada. Com isso, nosso estudo teve como objetivo investigar se há relação entre rigidez e possíveis alterações na estabilidade córtico-espinal de indivíduos com doença de Parkinson. É um estudo transversal que seguiu todos os protocolos éticos e também foi escrito no Clinical Trials, onde teve amostra de 14 indivíduos de ambos os sexos e como critérios de inclusão, idade maior ou igual a 40 anos, diagnóstico clínico de DP fornecido por neurologista, MoCA maior ou igual a 27 pontos, tratamento farmacológico antiparkinsoniano regular, estadiamento de 1 a 4 na escala de ON e A modificada. Como critérios de exclusão, outros distúrbios neurológicos, hipotensão postural, distúrbios vestibulares, visuais, cardiovasculares ou musculoesqueléticos, outras doenças osteomiarticulares e membros inferiores, intervenção cirúrgica prévia para DP e contraindicações para TMS. A rigidez de cada hemicorpo foi avaliada sem o efeito da medicação através da pontuação obtida no item 22 da seção 3 da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson. Inicialmente, pulsos magnéticos foram administrados sobre o córtex motor a fim de determinar o hotspot, região de maiores amplitudes do potencial evocado motor do músculo primeiro interósseo dorsal. A estabilidade córtico-espinal deu-se pelo limiar motor de repouso e teve como critério de decisão um potencial evocado motor maior ou igual a 50 mV. O limiar motor de repouso foi avaliado através da TMS por pulso único no córtex motor primário de ambos os hemisférios. Para análise dos dados, deu-se tanto pelo hemisfério mais acometido quanto menos acometido e a rigidez do hemicorpo correspondente. Para a análise da normalidade, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Spearman para correlação, com o p-valor menor do que 0,05. A mensuração do grau de correlação deu-se por fraco, moderado, forte e muito forte, e além disso também foi realizada uma análise de controle dos fatores sexo, idade, tempo de diagnóstico e gravidade da doença. A análise estatística utilizou o software SPSS versão 23.0. Nesse gráfico, na vertical temos o limiar motor de repouso e na horizontal a rigidez. E dá para ver que é uma correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional, significativa e moderada. Aqui é a tabela dos fatores da análise de controle que deu diferença significativa. A rigidez do membro inferior, mesmo com os fatores de risco comum, como a idade, o sexo e a UPDRS, está associada com o histórico de queda dos pacientes e também causa diminuição na qualidade de vida. Além disso, a rigidez é um dos fatores que impõe limitações às atividades de vida diária e redução da qualidade de vida. Então, a compreensão sobre os achados clínicos e eletrofisiológicos da ADP é fundamental para uma avaliação mais detalhada e assertiva, assim como para um tratamento mais direcionado e eficaz. Nosso estudo sugere que a estabilidade córtico-espinal tem sim uma relação com o grau da rigidez, pois quanto maior foi a rigidez, menor foi o limiar motor de repouso dos indivíduos, e isso pode ser um importante achado para a tomada de decisão clínica em neuromodulação no tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Obrigada. Obrigada, Alexa, pela sua apresentação. Então, vamos dar início à arguição do seu trabalho. Convido, por favor, o professor Marcos Vinícius para a sua arguição. Boa tarde a todos. Parabéns pelo trabalho, Alexia.
Obrigada. fazer algumas ponderações. Vocês chegaram a fazer cálculo amostral, não? Então, o número da gente foi pequeno, não, acho que, se eu não me engano, não atingiu o cálculo amostral. Entendi. É importante a gente entrar nessa discussão, né? Pelo que você encontrou, para que você possa saber se... Porque é um número representativo muito pequeno ainda, né? Isso. Claro, você pode estar no estudo exploratório, mas é importante você desenhar dessa forma, né? Informar quantas pessoas você planejou e quantas pessoas você realmente conseguiu nesse sentido. Certo. A pergunta é, vocês, quando a gente pensa no estudo, a gente pensa nas plausibilidades, né? Possíveis. E vocês focaram no limiar, que Isso. às vezes até é um pouco frágil. Eu queria saber por que vocês não focaram em potencial evocado e por que vocês não investigaram outras medidas, como, por exemplo, as medidas corticais. A estabilidade corticoespinal, ela pode ser avaliada tanto pelo limiar motor como pelo PEM. A gente realizou, sim, o PEM, o potencial evocado motor, porém, ele não foi sensível o suficiente para detectar essa diferença na estabilidade corticoespinal dos pacientes com Parkinson. E por ter sido um estudo transversal, o limiar motor ele foi mais capaz de verificar essa alteração. E como o limiar é derivado do PEN, aí a gente optou por isso mesmo. Tem umas questões interessantes para serem discutidas, porque quando a gente pensa em substância cinzenta ou substância branca, eles têm uma relação direta com o limiar ou com o potencial evocado motor. E eu acho que isso é interessante de ser discutido, né? Você está num estudo de mecanismo, né? Está tentando entender se há uma relação entre um padrão, que é um padrão clínico, e um padrão eletrofisiológico. Eu acho que valeria a pena vocês terem explorado outras coisas, né? Outras medidas que poderiam aí suscitar uma resposta um pouco mais consistente em relação ao que acontece. Obrigada, professor Marcos Vinícius, obrigada pelas suas considerações. Agora eu convido a professora Juliana para a sua lição. Em primeiro lugar, parabéns, Alexia. Foi muito clara a sua apresentação, né? Depois de tantas perguntas, né? Muitas ali que eu tinha anotado eram muito parecidas com as perguntas e as colocações do professor Marcos, mas talvez eu vou tentar te cutucar um pouquinho mais sobre, eu acho que essa angústia de que eu senti um pouco falta na discussão. Eu sei que o tempo é super limitado para isso, então você teve que selecionar os principais pontos, mas eu acho que a grande sacada da discussão, assim, você apresentou o resultado, tem toda uma limitação aí em relação ao tamanho amostral, em relação a ser neste momento, né? Porque eu estou entendendo que é um projetão, né? Que é um projeto de longo prazo, você fez um recorte, e que para esse recorte você tem uma amostra que acaba sendo uma amostra de conveniência, né? Por isso não teve o cálculo amostral, enfim. Mas ainda assim, dentro dessa perspectiva, eu queria que você tentasse discutir um pouquinho, né? Qual que é o racional que você levanta para explicar o porquê dessa correlação inversa. A rigidez for maior, a rigidez for alta, o limiar motor vai ser baixo. E aí a estabilidade corticoespinal do paciente vai ser alta. Por Seria quê? aí. É uma provocação. Por quê? Tá? Eu acho que não precisa dar a resposta agora, mas eu acho que tanto a minha principal preocupação foi essa quanto a do professor Marcos, mas é para te instigar a pensar um pouco mais. Certo. Porque, tá bom, encontramos isso. Já que vocês estão num projeto longitudinal que tem implicações futuras, que tem próximos passos, eu acho que é se debruçar um pouquinho mais sobre essas hipóteses, justamente para levantar futuras investigações e qual é a relevância disso, né? Dentro de uma perspectiva de um estudo de mecanismo, e você tá extrapolando para implicações clínicas, como eu vou propor protocolos novos de neuromodulação a partir desse achado. Então, eu tenho que entender um pouco mais do porquê que isso está acontecendo. Tá bom, a via de lesão, como é que isso se relaciona, como que eu modulo essa atividade cerebral a partir disso. Então, são
caminhos para você debruçar um pouco mais. Sim. Não é para te constranger de forma nenhuma, é só para trazer uma fundamentação maior para tudo isso que vem pela frente. Você está de parabéns pelo trabalho, fique tranquila. Eu vou levar esse seu comentário para minha orientadora e a gente discutir mais um pouquinho sobre isso. Tá bom, mas eu acho que é isso. Parabéns. Muito obrigada, professora Juliana, muito obrigada, professor Marcos, obrigada, Alexa. Declaro encerrada, então, a avaliação do resumo que vocês submeteram. Obrigada. Obrigada.